o que queres que eu te faça? Meus queridos, a Bíblia Sagrada nos diz que Bartimeu, com toda a fé, ele disse: eu quero ver, ou seja, eu quero abrir os meus olhos e contemplar e poder enxergar. E Jesus Cristo vendo a fé daquele homem, Jesus olhou para ele e disse: olha, a tua fé, ela te salvou, a tua fé, ela te curou. Ou seja, você teve fé que eu sou o Senhor, você teve fé que eu sou filho de Davi, você teve fé que eu sou capaz de te curar. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que então aquele homem, ele pôde ver, aquele homem, ele pôde enxergar, e aquele homem pôde contemplar a maravilha de receber a cura do Senhor. Meus queridos, nós que estamos na casa do Senhor, nós que buscamos o Senhor, se nós clamarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor: Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero te dizer que Jesus Cristo vai entrar no meio da sua vida, Jesus Cristo vai entrar no meio da sua prova, vai entrar no meio da sua luta, e no tempo certo, determinado por Ele, vai alcançar você, a sua casa, a sua família, a vitória que Ele tem para a sua vida. Aquele homem estava ali, aquele homem estava mendigando, aquele homem, talvez no seu coração, não tinha esperança de ser curado, aquele homem, talvez no seu coração, por estar na cidade de Jericó, uma cidade de refugiados, uma cidade da qual outrora foi amaldiçoada por um homem de Deus, talvez aquele homem pudesse pensar: Jesus não vai entrar nessa terra, Jesus não vai pisar nessa cidade, porque essa cidade foi amaldiçoada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus entrou, e todo aquele que entra numa terra, ele tem que sair. Jesus entrou, Jesus saiu, Jesus, ele ministrou cura, ele ministrou libertação, Jesus operou milagre. Meu querido, Jesus, ele não esquece da sua igreja, Jesus não esqueceu de nós que caminhamos na sua presença. Quando as pessoas estão aí fora, necessitadas da cura, necessitadas da libertação, há pessoas que estão aí fora, que estão da mesma forma que Bartimeu, estão cegos, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. E Deus, ele chama a igreja, Deus chama pastores, Deus chama obreiros para trabalhar, porque a palavra do Senhor nos diz que a multidão seguia Jesus, a palavra de Deus nos diz que os discípulos seguiam Jesus e puderam ver as maravilhas que Jesus fez no seu ministério. E Jesus operando ali, mediante aquela situação, eu quero te dizer que os discípulos vendo, a Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos aprenderam com o Senhor Jesus, e no grande dia o qual o Senhor Jesus subiu para o céu e assentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele deu uma ordem para a igreja, uma ordem para os discípulos da casa do Senhor. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, fazei tudo isso no meu nome, e os sinais seguirão os que crerem. Nós vemos um tempo o qual o Senhor, ele tem se manifestado no meio da sua igreja. Nós vivemos um tempo o qual o Senhor, ele tem derramado o seu Espírito sobre a sua casa. Mas eu quero te dizer que mesmo com a presença do Espírito Santo, não vai deixar de haver luta nas nossas vidas, não vai deixar de haver provações no meio da nossa vida. Nesses dias eu estava conversando, eu estava evangelizando um senhor. Eu estava conversando com ele, ele falou assim: olha, Luciano, Deus, ele fez o homem de forma errada. E eu falei com ele: mas por que Deus fez o homem de forma errada? Um senhor já de idade, um senhor português, tem ali seus 78 anos. E ele falou assim: o homem, ele era para viver eternamente nessa terra. O homem, ele era para viver, ele não era para morrer. Eu me lembro quando eu era jovem, e agora já estou aqui nessa idade, e ainda estou trabalhando. E naquele momento, meus queridos, eu fui inspirado pelo Espírito Santo.
E eu falei com ele: olha, meu Senhor, existe uma vida, ainda que nós morramos nesta terra, se nós crermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, um dia nós estaremos com Ele numa cidade, uma Jerusalém, nós estaremos com Ele numa nova terra que Ele preparou para nós. E na mesma hora aquele senhor ele olhou para mim: ah, você está falando da vida espiritual? Eu disse para ele: olha, eu estou falando da vida espiritual. E eu comecei a conversar com ele, e ele falou comigo: olha, teve um tempo aí que eu não estava vendo direito. Eu trabalho, fazendo esse tipo de trabalho, eu não estava enxergando. E teve um momento que eu achei que Deus estava perto de mim. E eu falei com Deus assim: Deus, eu necessito que o Senhor me dê a visão. Eu necessito que o Senhor me cura. E ele falou comigo assim que passou 2 dias, ele começou a ver claramente. E ele começou a ler, ele começou a ver, e o trabalho que ele fazia, ele já não estava fazendo de forma errada, mas ele estava fazendo de forma certa. E eu conversando com ele, ele falou: senhor Luciano, há pouco tempo eu tinha uma Bíblia, e eu li a Bíblia, e todas as vezes que eu li a Bíblia, eu me sentia bem. Quando eu li a Bíblia me foi oferecida, mas eu parei de ler a Bíblia. Eu já tenho tempo que eu parei de ler a Bíblia, e eu virei para o lado dele e falei: Senhor, é assim, Jesus, ele curou a vida do Senhor, Jesus, ele te deu uma experiência de cura, mas é preciso o Senhor voltar a meditar na palavra do Senhor, porque sem a palavra do Senhor, nós não vamos a lado nenhum. A palavra do Senhor, ela nos ensina, a palavra do Senhor, ela aumenta a nossa fé. Meus queridos, quando eu leio a palavra acerca do cego de Jericó, acerca de Bartimeu, acerca da sua cura, quando nós meditamos nesta palavra, nós sabemos que não há nada impossível para o nosso Deus. Nós sabemos que não há nada impossível para o nosso Rei. Da mesma forma que o pastor falou: olha, não há nada impossível para Deus. Meu querido, Deus foi capaz de abrir o mar no meio. O que Deus não pode fazer com a noiva do Cordeiro, Deus foi capaz de curar Bartimeu. Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro dos mortos. E o que Deus não pode fazer com a minha vida, com a sua vida que está aqui hoje, o que Deus não pode fazer na sua casa, na sua família, no meio do seu esposo, no meio dos seus filhos, o que Deus não pode operar, Deus pode operar na salvação, mas basta que você faça da mesma forma que Bartimeu fez. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão da minha família. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Arabianda, Xuri, Candarai. Meus queridos, Deus, Ele chama as nossas vidas para que nós possamos entrar clamando a Ele, entrar com ânimo. A palavra de Deus diz que eles foram então até Bartimeu e disse: olha, tenha bom ânimo, porque Jesus quer falar contigo. Tenha bom ânimo, porque Jesus está te chamando. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: tenha bom ânimo, porque Jesus está te chamando. Tenha bom ânimo, porque Jesus está nos chamando para a obra. Há uns tempos atrás, o Senhor me deu uma experiência. Eu estava deitado e o Senhor falou comigo: meu filho, é preciso você se levantar, parar de pecar contra mim e buscar a minha presença, que eu quero te usar no meio da minha obra. Meus queridos, nós somos chamados pelo Senhor. Há muitas coisas que tentam desanimar, há muitas coisas que tentam nos parar, mas é preciso que nós pedimos ao Senhor: Senhor, nos perdoa das nossas falhas, nos perdoa dos nossos pecados e nos levanta no meio da sua congregação para ministrar a sua palavra, para ser um vaso como instrumento, para que o Senhor venha ser glorificado e exaltado. Meus queridos, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor, Ele derramou o seu Espírito, e Ele derrama o seu Espírito sobre a noiva do Cordeiro. O profeta Joel, ele disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo servo e sobre toda a serva. E nesta noite o Senhor ministrou a palavra no meu coração. Nós não estamos numa terra de Jericó, nós não estamos numa terra que foi amaldiçoada por um homem de Deus. Nós não estamos numa terra a qual o Senhor se esqueceu dela, não. Nós estamos numa terra vivendo o tempo da graça, o tempo do arrebatamento. Meu querido, o Espírito Santo
Santo de Deus, Ele quer te usar. Você que não é batizado do Espírito Santo, Deus, Ele quer te usar. Você que não fala línguas estranhas, Deus quer que você use aquilo que Deus te deu. Você que é cheio da presença de Deus, Deus quer te usar. Seja na área que for, Deus quer que você busque a Ele. Senhor, me dá capacidade para ser instrumento nas suas mãos. Imagina, querido, você sendo usado para levar a palavra para um cego e dizer: olha, a partir de hoje, no nome de Jesus, você vai começar a ver. Há um tempo atrás, o Senhor tinha me colocado uma responsabilidade de estar à frente de um trabalho de missão no ministério. E o Senhor falou comigo assim: olha, meu filho, eu vou te mostrar o que eu quero na minha igreja. E eu estava caminhando e de repente eu encontrei de frente com uma senhora.